Saudações, meus queridos, amados, idolatrados bastiões. E aí, tudo bem? Eu hoje venho a público, de certa forma, pedir desculpas a todos vocês pelo vídeo de ontem. Eu queria falar sobre toda a minha indignação, porque foram 5 anos estudando muito, depois mais um período estudando para fazer prova da ordem, uma série de coisas. Hoje eu concluo uma coisa que faz toda uma diferença, que é o seguinte: esquece isso tudo. Só vale o que a alta corte disser. Então, eu peço desculpas a vocês pela minha indignação de ontem. Ontem eu estava muito chateado, muito triste. Eu aprendi que a Lex, a lei, ela tem uma espada numa das mãos e ela usa a venda. Ela é cega. Hoje eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos deixar esse assunto para lá. Isso não procede para o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar de endividamento, aula 7. Na verdade, não é aula, é bate-papo. É o que o Titio Arnaldo sempre fala. Bate-papo 7 sobre endividamento. Ok? Arnaldo Vergueiro, esse bastião que não cansa, continua aqui na luta. E hoje nós vamos falar sobre... Nós estamos na reta final aí dos nossos bate-papos. Lembrando a vocês que a partir do mês que vem nós teremos os nossos podcasts. Já tem uma galera aí já organizada para vir falar alguma coisa conosco, uma galera bem interessante. Vai ser um papo bem produtivo, bem interessante para a sociedade. E aí, gente, hoje, como bate-papo 7, nós vamos falar sobre o impacto psicológico do endividamento e como lidar. Hoje nós vamos dar uma desmiuçada um pouco maior nisso, porque, primeiramente, nós vamos falar sobre ali o estresse, a ansiedade e os efeitos na saúde mental do indivíduo. Vocês podem pensar que isso não é assim. É. Porque a grande maioria das pessoas, ela quer o seu nome limpo, ela quer o que nós temos ali como ideia, como consequência, né, de uma vida de lutas e tal, ela quer o nome dela limpo. As pessoas, de um modo geral, elas são responsáveis. Elas querem pagar as contas em dia. E isso, quando não acontece, os desdobramentos ali a respeito de estresse, ansiedade, as preocupações constantes com essas dívidas, né? Tem casos de insônia, eu sei porque eu já tive. Por conta de endividamento, eu já tive. Insônia. E aí nós temos um problema nesse exato momento, que é o fato de você desligar a mente. Estou endividado, estou cheio de problema, estou isso, estou aquilo e tal, não sei o quê. Pego o controle remoto aqui na minha mão, aí eu vou, vejo essa situação toda e desligo. Não é assim. Com a dívida, não dá para fazer isso não, gente. A dívida, ela tira o nosso sono, ela gera uma irritabilidade muito grande, porque nós ficamos impacientes, nós ficamos de mau humor, porque é uma coisa que nós não queremos. Acontece? Acontece. E esses são os desdobramentos psicológicos que você possa ter. E isso é coisa que nós precisamos evitar. Pode dar dores físicas? Pode. Você pode ter ali dor no corpo? Pode ter até febre, uma febre emocional, tensão, problema digestivo, gastrite, essas coisas. Isso tudo por conta de dívida. Isso acontece? Acontece. E tem coisa um pouco pior: a desesperança, mau humor, depressão, indisponibilidade para as coisas. Você está ali, não quer saber de nada, não quer se envolver em nada. E aí isso acaba indo para o teu trabalho, e aí você tem uma queda da tua produtividade, não só profissional, como pessoal, em uma série de coisas. Pode afetar o seu relacionamento. É uma questão de resolver uma série de coisas que tem a mais profunda importância
e muitas das pessoas não entendem. Isso também gera ali a vergonha, o isolamento, porque você não quer conversar. Isso gera impacto nas suas relações conjugais, familiares ali em relação a filhos, os pais, amigos, irmãos, primos, com todo mundo. Você começa a se sentir um tanto quanto isolado. E você não comenta isso com as pessoas porque você tem medo do julgamento das pessoas. No modo geral, esse julgamento social e familiar, ele acaba que você fique recluso. Você não quer conversar, você não quer nem falar no assunto, você não vai conseguir conversar sobre isso com as pessoas de um modo geral. Você vai evitar amigos, você vai evitar eventos. Ah, vai ter uma festa no lugar tal. Não, não estou afim de ir, não. Aí chega para a esposa, para os filhos, vocês vão porque eu não vou, não. Os filhos vão achar estranho, porque muitas das vezes os teus filhos também não sabem, tua esposa também não sabe. Por quê? Por conta da preocupação desse julgamento familiar. A tua autoestima vai embora, ela é abalada, você se sente um fracassado, e é isso que precisa ficar bem claro. Você não é endividado, você está endividado. Quando a pessoa chega nesse estágio, é o que eu quero dizer. E aí você, até de certa forma, você perde muitas oportunidades de ajuda por conta de você esconder essa situação. Você esconde esse problema das pessoas. E aí vem um conceito: que estratégia eu vou adotar para manter a minha motivação? Você vai pegar, vai traçar um objetivo final, que é a minha liberdade financeira. E aí você vai buscar, por meio das pequenas metas, mensuráveis, que é o que a gente sempre fala. Não adianta você colocar uma meta altíssima para você cumprir, porque você não vai conseguir. Então, vai botando pequenas metas que você vai conquistando, entendeu? Que isso aí é um parcelamento das tuas vitórias. Você vai vencendo essa situação aos poucos, você vai comemorando. Se você teve vergonha de comentar com a família, você comemore sozinho. Mas no final, quando você desenrolar isso tudo, que você resolver toda a situação, comemore com a família também. E aí você celebrar essas pequenas conquistas, né? Ali de quitação de uma dívida, comemore, sem se comprometer financeiramente com mais dívidas, por favor. Mantenha esse monitoramento visual ali por meio de planilha, de gráfico, de aplicativo, o bloquinho, o caderninho ali que você tem anotado. Continua essa fiscalização, esse monitoramento. Não perde isso. Isso é muito importante nessa situação. Você gerar ali o conceito de recompensas controladas e de baixo custo. Eu, particularmente, quando tenho uma determinada conquista, uma determinada vitória, eu levanto e faço uma dancinha. É meu. Eu faço assim. Uma outra pessoa pode querer comemorar bebendo um refrigerante, alguma outra coisa. Mas isso gera um custo. A dancinha só pode gerar uma dor nas costas, né? Na minha idade, vai me gerar uma dor nas costas. Mas é mais ou menos por aí. Mas a ideia da recompensa de baixo custo, ela é muito importante. E outra coisa, lembrar sempre do porquê. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Essa é a motivação. Estou fazendo isso porque eu tenho interesse nisso, nisso, nisso. Se manter naquele rumo, naquele caminho. E aí as coisas vão funcionar. Aprender com os erros, mas sem se culpar. Eu aprendi que eu errei. É o se autodesculpar. Isso aqui está errado. Eu já entendi que está errado. Beleza. Tá bom. Então tá. Agora eu vou acertar. E daí por diante você parte para os acertos. Você aprendeu com o erro. No momento propício dessa situação, que você perceber que esteja muito pesado, está muito caro, isso aqui está muito, muito alto para mim, você vai pedir o apoio familiar, até mesmo dos amigos mais próximos.
para você conversar com as pessoas, para deixar essa situação bem clara. Existem grupos de apoio presenciais, existem grupos online, entendeu? Se for o caso, você pode pensar em procurar psicólogos, né, terapeutas, por conta de possíveis sofrimentos emocionais que você possa ter. Isso é uma coisa que é possível de acontecer. E se você não der conta de resolver essa situação sozinho, você deve procurar um consultor financeiro que possa te orientar muito bem nesse mercado, porque o auxílio do consultor financeiro fará toda a diferença no final dessa situação toda, porque realmente é muito complicado. E aí, gente, o conceito da resiliência financeira, você ter ali com você a recuperação e a força mental, levar contigo o aprendizado com os erros, você gerar internamente uma capacidade de preferência muito grande de adaptação aos imprevistos, porque eles virão, não tenha dúvida. Mas você tem que estar preparado. Você tem que ter uma visão de longo prazo, mesmo que nos momentos mais difíceis. Você vai olhar uma situação aqui que está muito difícil de você gerir por conta da dificuldade financeira. Mas aí você tem que olhar para o horizonte. Eu quero chegar lá e com a cabeça tranquila. Então, fazer um esforço aqui nesse exato momento é crucial. Manter o controle emocional nas decisões financeiras, principalmente na hora de dizer não, principalmente para os filhos ou para a esposa, porque muitas das vezes eles vão chegar e vão falar para o pai ou para a mãe: pô, estou querendo isso assim, porque ele não sabe da situação que a família se encontra. E aí, por ele não saber, ele emite esse tipo de opinião, ele tem essa ideia, ele tem essa vontade. De repente, o filho, a esposa, o marido, seja lá quem for da família, que saiba da situação, essa pessoa ela vai, com muita facilidade, controlar, inclusive, os seus próprios desejos. Não, eu tenho que cooperar com a família, eu preciso poupar valores nesse exato momento. E outra coisa, os familiares também precisam entender esse teu esforço e te ajudar. Isso é muito importante. A persistência diante dos obstáculos, ela vai ser um divisor de águas, porque você precisa e muito se posicionar de uma forma muito predestinada a não sair do seu prumo. E aí, gente, planejamento, prevenção, reserva, e é sempre a reserva de emergência, são as coisas que você precisa estar sempre focando. Não pode deixar isso sair da nossa visão, do nosso raio de visão. E aí, gente, por meio dessas coisas todas e de uma rede de apoio como ferramentas de recuperação ali, que são mentais, você possivelmente vai lograr êxito para sair dessa situação, que é o que sempre eu digo. Você não é endividado, você está, entendeu? E isso é temporário. Papo 7 sobre endividamento. Passado para todos nós, porque serve para mim também. Eu também estou aqui para aprender esse negócio. Quando eu leio, quando eu pesquiso, quando eu argumento essas coisas, eu estou fixando. Porque o aprendizado ele é dado pela repetição. De repente vocês vão falar, pô, esse cara está falando, ele fala uma coisa, daqui a pouco ele volta, ele fala a mesma coisa, daqui a pouco ele volta. O aprendizado é assim que se forma. Ele é formado dessa forma, desse jeito. Ok, gente? Tudo de bom, um abraço. Mais uma vez, desculpa pelo desabafo de ontem. E o papo de amanhã é educação financeira. Tchau, gente. Até amanhã.